Olá, caros alunos. A nossa primeira videoaula da disciplina vai tratar da correção da primeira lista de exercícios de usinagem convencional. Aquela lista de exercícios que o professor Fabiano aplicou com vocês durante o meu afastamento por questões de saúde, tá? Então, a lista de exercícios contém 7 questões, são 5 teóricas e 2 questões de cálculo. Eu vou tecer comentários em cada questão, lembrando que o gabarito já está disponível no SWAP, lá no local de material de aula. Tá? Bom, primeira questão. O que é necessário para uma empresa produzir bem barato, no ponto de vista da usinagem? Gente, o que é necessário, no ponto de vista da usinagem, para uma empresa produzir com qualidade e com custo reduzido, com custo menor? Essa aqui é a pergunta, tá? Então, é importante que a empresa produza produtos e peças com qualidade para evitar defeitos nas mesmas. É importante também que essa produção seja um custo menor, porque aí a empresa consegue, é um lucro maior, consegue ampliar, ampliar sua produção, consegue empregar mais, enfim, tem uma série de benefícios. Mas aqui a pergunta quer saber o seguinte: do ponto de vista de usinagem, o que é necessário? Então, é necessário que os funcionários, infraestrutura e maquinários trabalhem de maneira mais adequada e produtiva possível. Ou seja, aqui a gente tem 3 atores: os funcionários, a infraestrutura e os maquinários. Então, esses 3 atores aí têm que trabalhar da forma mais adequada e produtiva possível. Trabalhar da maneira mais adequada é saber o que fazer e como fazer, tá? E isso exige que os funcionários sejam qualificados, capacitados, Isso exige que a infraestrutura, as instalações da empresa sejam adequadas, sejam convenientes, e que os equipamentos, os maquinários também sejam os maquinários que trabalhem de uma forma segura, sem quebras, sem ter condições aí, de parar durante a produção. E isso vai fazer com que a produção seja eficaz, ou seja, tudo isso faz com que a produtividade seja boa, tá bom? O que é produtividade boa? A produtividade boa é uma produção que não tem problemas de parada, não tem problemas de quebra, É uma produção que tem qualidade, Enfim. Letra B. O que o operador de máquinas deve considerar antes de iniciar a operação de corte? Então, bom, ele deve considerar os parâmetros de corte, tá, gente? Vocês, quando foram lá no torno mecânico fazer a operação, trabalhar com o torno mecânico lá na oficina, vocês viram que não basta ligar a máquina, fixar a peça e ferramenta. É necessário definir alguns parâmetros de corte. Os parâmetros de corte que vocês definiram: a rotação da peça, no caso do processo de torneamento. A rotação, ela depende da velocidade de corte, que é um parâmetro de corte, tá? Outros parâmetros de corte que vocês trabalharam lá na usinagem: profundidade de corte, o quantos milímetros vai se aprofundar no material para a retirada de material, e depois que você faz a profundidade de corte, deslocando a ferramenta, você executa o avanço de usinagem, que é a usinagem propriamente dita, tá? Então, o operador ele deve considerar os parâmetros de corte. Letra C. O que são parâmetros de corte, então, gente? Parâmetros de corte são números, são valores numéricos, são grandezas numéricas que representam valores de deslocamento da ferramenta ou da peça adequados ao tipo de operação de usinagem a ser executado.
ao material a ser usinado e ao material da ferramenta. Então, essa é a definição de parâmetros de corte. Nessa definição, nós encontramos os 3 parâmetros de corte de usinagem mais importantes aí, dos processos de usinagem. Por exemplo, o parâmetro de corte que representa o deslocamento da ferramenta, eles são 2. Eles são chamados de profundidade de corte e avanço de usinagem. Tá? Ambos os dois representam o deslocamento da ferramenta. Ok? No caso do processo de torneamento, é deslocamento da ferramenta. No caso do processo de furação ou de fresamento, é o deslocamento da ferramenta e da peça também. A peça também se desloca, né? Tá? A peça, na furação ou no fresamento, fica fixada na mesa de trabalho da máquina. Então, a peça consegue se deslocar, né? Tanto nessas direções, como também outras máquinas, né? Nessa direção da altura, tá? Ok? Então, aí está representando o deslocamento, né? Quem representa esse deslocamento é a velocidade, é o avanço de usinagem e a profundidade de corte. Agora, o parâmetro de corte que representa o tipo de operação a ser usinado, o material que se vai usinar e o material da ferramenta é a velocidade de corte. Vocês podem perceber que quando vocês vão na tabela de velocidade de corte extrair o valor da velocidade de corte, vocês precisam saber qual é a operação que se vai fazer. Se é uma operação de desbaste, acabamento, se é um recartilhar, se é um processo de roscamento. Vocês precisam também conhecer o material que se vai usinar e saber também o material da ferramenta, se é uma ferramenta de aço rápido, se é uma ferramenta de metal duro. Tá? Então, parâmetros de corte tem essa definição aí. Letra D. Quais são os 2 parâmetros de corte que o operador não pode deixar de considerar ao realizar uma operação de usinagem? Gente, velocidade de corte e avanço de usinagem. Você não pode esquecer desses 2 parâmetros de corte. É certo que a profundidade de corte também é muito importante, mas a velocidade de corte e o avanço de usinagem são responsáveis aí, né, pela qualidade da peça. Se você utiliza ele de forma inadequada, se você utiliza valores inadequados de velocidade de corte ou de avanço de usinagem, você vai ter sérios problemas, tá, na peça. Pra vocês terem uma ideia, a velocidade de corte representa em torno de 70% ali, né, da qualidade de usinagem de uma peça, enquanto que o avanço de usinagem tem uma parcela aí de 20 a 25%. Então, eles são os mais importantes. Tá? E o que é o avanço de usinagem no processo de torneamento? O avanço de usinagem se refere ao deslocamento da ferramenta em milímetros para cada rotação da peça. A unidade de medida do avanço de usinagem é milímetros por rotação da peça. Ok? Segunda questão. O que você entende por velocidade de corte? A velocidade de corte aí está abreviada com a sigla VC. Bom, a velocidade de corte é o espaço que a ferramenta percorre usinando o material em um determinado tempo. Tá? Então, a mesma coisa, né, que na física, a definição de velocidade é o espaço percorrido por um corpo em um determinado tempo. Aqui, a velocidade de corte, que não deixa de ser uma velocidade, é o espaço que a ferramenta percorre usinando o material, usinando a peça em um determinado tempo. Tá? Então, eu vou fazer analogia, vou pegar esse lápis aqui, que vai representar a ferramenta de corte, e eu vou utilizar aqui esse produto, né, que tem um formato cilíndrico, é esse que é o formato das peças no processo de usinagem, para representar a peça. Então, olha só, o espaço que a ferramenta vai percorrer enquanto a peça está girando, né, vai percorrer durante a usinagem do material, o espaço que a ferramenta vai percorrer nada mais vai ser do que o seu perímetro, o perímetro, né, da seção transversal da peça. Se a peça é cilíndrica, então vai ser o perímetro, vai ser o comprimento da circunferência. Matematicamente, a gente calcula esse comprimento da circunferência, que é o espaço que a ferramenta vai percorrer durante a usinagem, através do produto 2πr. 2
vezes π, vezes o raio, né, da circunferência. Como em fabricação de peças, né, os desenhos, os desenhos, né, das peças são apresentados em diâmetro e não em raio, né, o espaço, né, percorrido pela ferramenta vai ser πd, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, né, então aí vai ser πd, né, e aí a velocidade vai ter essa fórmula aqui, gente, ó, velocidade de corte VC vai ser igual a πd, né, que é o espaço que a ferramenta percorreu durante a usinagem, né, que é o comprimento da circunferência, vezes RPM, que representa N rotações, porque a peça não vai girar uma só vez, ela vai girar N vezes, dividido por 1000, que é o fator de conversão. Tá? Por que 1000? Porque a velocidade de corte, a unidade dela é metros por minuto. Unidade métrica em metros. E a unidade do diâmetro é em milímetros. Né? Então, o 1000 serve para converter a unidade de milímetros do diâmetro em metros, para poder conversar de forma correta com a unidade da velocidade de corte. Letra B. Cite ao menos 3 fatores dos quais a velocidade de corte sofre influência. Gente, a velocidade de corte ela depende de quê? Do material que você vai usinar, do material da ferramenta e do tipo de operação. Esse material vai ser alumínio ou aço que eu vou usinar? Preciso saber. O material da ferramenta, eu vou utilizar uma ferramenta de aço rápido, uma ferramenta de metal duro. Preciso saber o material. Que tipo de operação eu vou fazer? Um desbaste, um acabamento, um recaixilhar? Preciso saber. Com a informação desses 3 fatores aí, eu consigo extrair o valor da velocidade de corte através de uma tabela e calcular o RPM, a rotação da peça, no caso de processo de torneamento. No caso do processo de furação de fresamento, vai ser a rotação da ferramenta, tá, gente? Terceira questão. Cite ao menos 3 problemas que ocorrem na usinagem por causa da velocidade de corte inadequada. Então, olha só, a velocidade de corte muito alta ou muito baixa, ela tem sérios problemas, pode ocasionar sérios problemas durante a usinagem. Uma velocidade de corte muito alta vai superaquecer a ferramenta, vai superaquecer a peça. O corte em si ele vai estar sobrecarregado, né? Também, né? É a mesma coisa que você pegar a sua mão e esfregar uma na outra. À medida que você vai aumentando essa velocidade, você vai perceber que a sua mão vai aquecer mais, você vai sofrer mais desgaste na mão. Mesma coisa aí, tá? De uma velocidade de corte muito alta. Agora, a velocidade de corte muito baixa também tem problemas. Quais são esses problemas? Você pode ocasionar quebra da ferramenta, né? Você pode ocasionar aí empenamento, né? Comprometer componentes da máquina, por exemplo, empenar um fuso, por exemplo. Então é importante que você utilize a velocidade de corte adequada para que o RPM também seja adequado. Quarta questão. Na quarta questão, está pedindo o seguinte: no processo de torneamento existem 3 movimentos básicos que são executados para que seja possível a realização da usinagem, conforme a figura. Vou já mostrar a figura. Quais são os movimentos com quais parâmetros de corte cada um deles estão associados? Então aqui quer saber o seguinte: quais são esses 3 movimentos e cada movimento desse está associado a qual parâmetro de corte? Os parâmetros de corte já mencionei para vocês anteriormente: velocidade de corte, profundidade de corte, avanço de usinagem, tá? Então esses movimentos estão relacionados com quais parâmetros de corte? Essa que é a pergunta. Vamos à figura. A figura aí mostra o seguinte, gente. Nós temos a peça na cor verde e nós temos ali o número 1 representando, né, uma rotação no sentido anti-horário dessa peça, tá? Bom, esse é o principal movimento de corte, tá, gente? No processo de torneamento, tá? É a rotação da peça. Esse é o movimento de corte. E relacionado à rotação da peça, o RPM da peça, está o parâmetro de corte chamado de velocidade de corte. A gente viu anteriormente que o RPM, na fórmula de velocidade de corte, ele depende da informação do valor da velocidade de corte. Agora, o número 2 ali, o número 3, representa os deslocamentos da ferramenta, tá? O número 2 está associado
com movimento de penetração, tá? Quantos décimos de milímetros, né? Quantos milímetros você vai retirar do material, então você precisa aprofundar isso aí, né? Deslocar a ferramenta para aprofundar, para retirar material. Essa penetração, aí, movimento de penetração, está relacionado com um parâmetro de corte chamado de profundidade de corte. E o número 3, que também está relacionado com o deslocamento da ferramenta, mas aí, uma vez que você aprofundou a ferramenta para tirar, por exemplo, 1 ou 2 décimos de material, você faz um movimento de avanço, né? Retirando o material, ou seja, o movimento de avanço é a usinagem propriamente dita, é o corte de material. E isso é chamado de avanço de usinagem. O parâmetro de corte relacionado com o movimento de avanço é o avanço de usinagem. A quinta questão é uma questão de cálculo, gente. De acordo com a tabela apresentada na aula, a tabela foi apresentada pelo professor Fabiano, tá? Tabela de velocidade de corte para torno. Qual deve ser a rotação RPM para se desbastar uma peça de latão ou cobre de 50 mm de diâmetro, utilizando uma ferramenta de aço rápido? Essa é uma pergunta. Mas tem mais uma pergunta. Logo em seguida, ele pergunta novamente. Calcule a rotação. Ele pede, né, para calcular a rotação novamente. Agora, para uma operação de recartilhar da mesma peça de latão ou de cobre, com a mesma ferramenta de aço rápido, mas agora com um diâmetro de 45 mm. Então tem duas situações aí. Vamos para a situação A, que é o cálculo do RPM aí, para desbastar, tá? Essa peça com um diâmetro de 50 mm. Então eu consigo extrair desse texto, na cor vermelha, as seguintes informações. Primeiro, a operação é desbaste. Segundo, o material a se usinar é latão ou cobre. Terceiro, o material da ferramenta é aço rápido. Com essas três informações, gente, lembra lá dos 3 fatores que a velocidade de corte sofre influência? Então, estão aqui. Com essas 3 informações, eu consigo ir na tabela de velocidade de corte e extrair o valor da mesma, tá? Ok? Mas o exercício tem mais uma informação que é o diâmetro da peça. Esse diâmetro da peça vai ser útil para se calcular a rotação. Então, vamos lá na tabela. Qual que é o material a se usinar? É latão e cobre. Tá ali, eu já destaquei, né, naquele retângulo, tá? A ferramenta, ela possui material de aço rápido, ok? O material da ferramenta é de aço rápido e a operação é desbaste. Então a gente vai ficar, né, com a coluna de material da ferramenta de aço rápido e a operação desbaste. Então está ali, ó. O valor a ser extraído vai ser 40 metros por minuto, que é a unidade de velocidade de corte, tá? Então, gente, o técnico ele precisa conhecer a unidade de medida. Não basta você informar que a velocidade de corte é igual a 40, esquecendo da unidade de medida. Tá errado, gente. Você tem que informar a unidade de medida, porque 40 pode ser muita coisa. 40 pode ser unidade de força, kgf, pode ser unidade de pressão, Pascal, pode ser unidade de volume, litros, né? Enfim, tem que informar a unidade de medida, tá? O técnico precisa conhecer e saber unidade de medida. Então, agora com a informação da velocidade de corte, nós podemos calcular o RPM, né? Então, o RPM é definido dessa forma, tá, gente? Velocidade de corte vezes 1000 dividido por πd. Se vocês forem observar nessa fórmula, a gente tem duas constantes aí. 1000, cujo valor não vai mudar, vai ser sempre 1000, e π, que o valor é 3,14, também não vai mudar, vai ser sempre 3,14, tá? Então, eu consigo simplificar essa fórmula, eu consigo tornar ela mais fácil de se trabalhar. Como assim? Dividindo 1000 por π. 1000 dividido por 3,14 vai dar um resultado de 318, vai ser igual a 318,47 alguma coisa. Vamos ficar apenas no 318, tá? Vamos trabalhar apenas com 318, vamos combinar assim. Então essa fórmula simplificada fica da seguinte forma.
RPM é igual a VC, que é a velocidade de corte, vezes 318. Quem que é esse 318 aí? É a divisão, é o resultado da divisão de 1000 por π, por 3,14, né? Dividido pelo diâmetro da peça, né? Aí, substituindo os valores, quem que é VC? 40, a velocidade de corte. Quem que é D? É o diâmetro da peça, que é 50. Fazendo essa operação aí, gente, 40 vezes 318, você tem um resultado. Divide esse resultado por 50, você vai obter 255 RPM. Vamos para a situação B, que a operação muda de desbaste para recartilhar e o diâmetro muda de 50 para 45. Ok? Então, na situação B, nós temos o seguinte: a operação agora é recartilhar. O material da peça continua o mesmo, o material da ferramenta também continua o mesmo. Então, fazendo uso da tabela de velocidade de corte para torno, que o processo é torneamento, tá, gente? Nós temos o material que está ali, latão e cobre, né? E agora, a operação mudou de desbaste para recartilhar, mas continua usando as ferramentas de aço rápido. Então a gente faz o cruzamento, a gente vai encontrar a velocidade de corte de 10 a 25 metros por minuto, tá? Então, o diâmetro está ali, diminuiu, foi para 45, e a velocidade de corte que a gente obteve com as informações, né, do material se usinar, da material da ferramenta e do tipo de operação, varia de 10 a 25. Às vezes a pessoa fica em dúvida: o que eu vou utilizar? Eu devo utilizar 10? Eu devo utilizar 25? Ou devo fazer a média entre esses dois valores? Eu recomendo, gente, vocês sempre utilizar um valor mínimo, ou seja, 10 metros por minuto. Como a usinagem é também uma ciência empírica, né? Na prática, na experiência, no dia a dia, você vai observando o comportamento, o desgaste da ferramenta, né? E a qualidade superficial da peça também. Se vocês perceberem que vocês conseguem aumentar a velocidade de corte, consequentemente vocês vão aumentar a rotação da peça, você vai aumentando a velocidade de corte até 25 metros por minuto, tá? Mas a priori é importante você utilizar o valor mínimo para aí daí então vocês irem aumentando os valores da velocidade de corte. Então, tendo esse conhecimento, vocês vão substituir lá na fórmula do RPM, VC é 10, né? Usando o valor mínimo da velocidade de corte, tá? Vezes 318, dividido pelo diâmetro da peça, que agora é 45. O resultado vai dar 70,67. Esse valor provavelmente vocês não vão encontrar no torno, ali nas alavancas, esse valor de 70,67. Então aí você vai aproximar para o valor mais próximo daquilo que o torno, que a máquina disponibiliza, né? Por isso que eu aproximei para 70. Certamente o torno pode ter essa opção de selecionar 70 RPM, tá? Eu quero mencionar o seguinte, gente. Vocês podem perceber que o RPM sofre influência direta do diâmetro da peça, tá? Então, se o diâmetro aumenta, o RPM vai diminuir. Se o diâmetro diminui, o RPM vai subir, tá? Então, o RPM sofre influência direta, indireta, né, do diâmetro, tá? Ele é indiretamente, né, inversamente proporcional ao diâmetro da peça, tá? Então, reunindo esse cálculo, o resultado desse cálculo numa tabela, a gente tem o seguinte: a primeira coluna é o material, latão ou cobre, e as colunas da direita representam os diâmetros de 50 e de 45 milímetros. Aí está o valor do RPM. Aqui vocês podem observar que o diâmetro diminuiu. Beleza, mas professor, não era para o RPM aumentar? Se o diâmetro diminui, o RPM deve aumentar? Sim, desde que a operação seja a mesma. Aqui a operação mudou. A gente saiu da operação de desbaste, que era do diâmetro de 50 milímetros, para a operação de recartilhar do diâmetro de 45 milímetros. Então a operação mudou. Então aí também aquela regrinha mudou. Do diâmetro diminuir e o RPM aumentar, tá?
Só vale para as mesmas condições, tá bom? Para a mesma operação, mesmo material a se usinar, mesmo material da ferramenta, ok? Vamos para a próxima questão. Sexta questão. A sexta questão pede o seguinte: qual é o número de rotações por minuto, RPM, que devemos colocar em uma furadeira que está utilizando uma broca de aço rápido de 20 milímetros de diâmetro, sabendo que a velocidade de corte recomendada é de 25 metros por minuto. Aqui, gente, a operação é furação, uma furadeira, tá? A velocidade de corte já foi dada. Então é ótimo isso aí, né? Bacana. Mas se a velocidade de corte não fosse dada, professor, como é que eu iria encontrar? Então você iria trabalhar com uma tabela de velocidade de corte para a furação, tá? Não é aquela tabela anterior que a gente estava utilizando. Aquela tabela anterior é para processo de torneamento. Você deve utilizar uma tabela para a furação, ok? Tabela de velocidade de corte. Só que aqui a velocidade de corte já foi dada, então não é preciso, né? Já foi dado o valor, então é só aplicar a fórmula, tá, gente? A fórmula é a mesma. O que vai mudar? No lugar do diâmetro, ali vai ser o diâmetro agora da ferramenta. Para o processo de furação e para o processo de fresamento, é o diâmetro da ferramenta, tá? Então, RPM vai ser igual a VC vezes 318 dividido por D. Vamos lá. Substituir os valores. Quem que é VC? A velocidade de corte foi dada aí, é 25 vezes 318 dividido pelo diâmetro da ferramenta, da broca, que é 20. Fazendo esse cálculo aí, gente, 25 vezes 318. Pega esse resultado aí, dividir por 20, vai dar 397,5. Esse valor de RPM dificilmente você vai encontrar na furadeira, ok? Bom, daí você vai aproximar para o valor mais próximo que a furadeira dispõe aí, né, de RPM, tá? Eu arredondei para 400. Sétima e última questão, mencione 3 tipos de operação que podemos ter no processo de torneamento. Cite 3 tipos de operação. Então, vocês lá na oficina já começaram a usinar a peça, vocês sabem, né, algumas operações. Vocês sabem do faceamento, sabem fazer o faceamento. Lembrando, gente, que o faceamento, o objetivo é se obter uma superfície de referência para as demais medidas, tá? Esse é o objetivo do faceamento, é a primeira operação do torno, tá bom? No processo de torneamento. Então, vocês já executaram o faceamento, vocês já executaram o torneamento cilíndrico também. Outras operações eu fiz a demonstração para vocês nas primeiras aulas, né? Eu fiz a demonstração para vocês, falei, né, para vocês que o torno vocês conseguem furar, né, no torno, vocês conseguem fazer rosca no torno, processo de roscamento, vocês conseguem recartilhar no torno, né, fazer o processo de recartilhar, vocês conseguem chanfrar no torno, vocês conseguem fazer arcos côncavo convexo no torno, vocês conseguem usinar, né, canais, né, enfim, tem uma série de operações aí, tá, gente? Aqui só pedi para citar 3, então vamos citar o torneamento cilíndrico, recartilhar e furação, tá? Ok? Mas vocês poderiam citar faceamento, torneamento cilíndrico, faceamento, desbaste, né, furação, enfim, entre outros processos, tudo bem? Agora, eu vou mencionar só o seguinte: se a pergunta fosse a seguinte, cite operações que são executadas em outras máquinas de usinagem e podemos executar também no torno. Olha só a pergunta, né? Cite operações em que outras máquinas de usinagem conseguem fazer e o torno também. Furação é uma delas, né, gente? A furadeira faz a furação e o torno também faz furação, ok? É um exemplo aí, tá bom? Então, tem mais operações? Tem, operações de rosca, né? Roscamento. A fresadora faz roscamento, né? O torno também faz roscamento, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí, tá? E lembrando que o gabarito está lá no SWAP, tá, gente? Bons estudos.